Vamos falar sobre 50 anos da Embrapa, está completando 50 anos no dia 26 de abril. Mas mais especificamente sobre um projeto que está dando certo e que está dando saltos de produtividade no Cerrado. Comigo aqui o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Muito obrigado pela sua atenção com a gente aqui no Agro também. Queria saber do senhor o seguinte: normalmente a gente vê trigo em área temperada. Bom, a Argentina é um exemplo disso, produz bastante trigo. E o Brasil trouxe o trigo, conseguiu desenvolver o trigo para o Cerrado. Que mágica foi essa que consegue se plantar trigo no Cerrado? É a mágica da ciência, da tecnologia, da inovação, Portanova. Há mais de 40 anos a Embrapa pesquisa o trigo, faz melhoramento genético e desde 2012 nós começamos a trazer o trigo aqui para a região central do Brasil, para os cerrados de Minas e de Goiás. E com a questão da guerra na Ucrânia, os preços do trigo aumentaram no mercado internacional. Sim. E os produtores aqui começaram a plantar esse trigo aqui no entorno, inclusive, do Distrito Federal. Pois é, como é que está de produtividade? Porque quando a gente fala em pegar uma terra e dedicar uma cultura, a gente tem que pensar em ganhar escala, né? Isso. A produtividade média no Brasil é algo em torno de 3 toneladas por hectare, mas um bom produtor aqui de Cristalina, em Goiás, chegou a quase 10 toneladas por hectare. O Brasil fez um salto, nesses últimos 3 anos, de 6 milhões de toneladas para colher esse ano 10 milhões e meio de toneladas, que é um aumento fantástico. Uhum. O Brasil pode, num curto espaço de tempo, se tornar autossuficiente, e em menos de 10 anos se tornar exportador de trigo. E aqui para a região, que é uma região que, como a gente não tem um desenvolvimento da indústria tão forte, indústria convencional, ganhar esse valor no agro acaba sendo um elemento muito importante para a economia da região, né? Sem dúvida. Nós vamos precisar, obviamente, depois, acho que crédito é um problema muito importante, para o produtor, trazer os moinhos de trigo, que estão sobretudo no litoral e no sul do Brasil, para o Brasil central, e também recursos para os produtores de semente de trigo tropical. Mas eu vejo seguir uma trajetória similar à da soja. Pois é, mas a gente consegue ter isso num curto prazo? Trazer toda essa estrutura e também a parte de sementes, ou isso é um processo de médio prazo? Olha, isso vai depender muito da disponibilidade de recursos, de crédito. Então, se houver realmente um programa que fomente esse desenvolvimento, eu vejo que em menos de 5 anos a gente consegue fazer essa virada. Agora, o Brasil optou por voltar ou por estimular o trigo por causa dessa questão do preço internacional. E, claro, sempre o preço é que acaba puxando o interesse econômico até dos produtores. Em outros momentos, o Brasil optou, por exemplo, por importar mais trigo para dedicar mais terra a outras culturas, como o caso de pecuária e soja. Não há um risco de ter um refluxo desse preço internacional. A gente também refluir a nossa área de produção, ou o ganho de produtividade já justifica? O ganho de produtividade justifica, mas é óbvio que o produtor, ele faz a conta, e o produtor brasileiro é extremamente capacitado, muito profissionalizado, a gente vê principalmente de commodities, Então, o que compete com o trigo na segunda safra é o milho, Então, é difícil você bater o rendimento de 1 hectare de milho plantado com tecnologia, Mas, com esse preço que o trigo está no mercado internacional, vários produtores fizeram as contas e viram que era mais interessante produzir o trigo, ainda que tenha menor produção por hectare, quando você compara com o milho. Sim. Mas os preços justificam, então por isso que eles abraçaram a ideia. Acaba sendo, nesse momento, acaba sendo uma boa troca. Isso. Do milho, por exemplo, para o trigo. Essas propriedades que estão aqui, que estão agora com o trigo, elas antes eram produtoras de milho, necessariamente? Via de regra, milho. De regra, milho. Então a gente tem... a Embrapa mapeou o Cerrado. Nós temos 4 milhões de hectares. O Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, tem 204 milhões de hectares. 4 milhões de hectares aqui são já em áreas consolidadas, então não estou falando de desmatar 1 milímetro quadrado sequer. Nós mapeamos e vimos que tem 4 milhões de hectares apropriados para a produção de trigo, o que mostra realmente que nós temos uma oportunidade enorme de crescimento dessa área. Agora, já que o senhor falou em não desmatar, eu lembrei eu fiz uma visita à Embrapa e conheci um projeto de integração onde na mesma área não se desmatava, você tinha árvore lá altas, plantadas em linha, você tinha sorgo, se não me engano, plantado no solo, e você tinha criação de animais. Essa integração que o resultado está trazendo? Olha, é mais uma revolução que nós estamos fazendo na agricultura, da intensificação sustentável, lavoura, pecuária e floresta. Hoje o Brasil já tem 18 milhões de hectares de lavoura, pecuária e floresta. Até 2030 nós vamos chegar a 35 milhões de hectares, vamos dobrar a área
E é nesse sistema que está sendo possível produzir, por exemplo, leite de baixo carbono, carne de baixo carbono, soja de baixo carbono, né, que vai gerar carbono, créditos de carbono para o produtor, né, e que vai ter a quarta colheita, que é a colheita do carbono. E pode ajudar o Brasil a bater as metas internacionais aí, que o prazo está terminando, está encurtando e a gente está devendo ainda, né? Pode. Eu acho que a agricultura, ela é parte da solução e não parte do problema das mudanças climáticas, no caso do Brasil. Né? O Brasil realmente é um exemplo para o mundo de produção sustentável, de agricultura de baixo carbono, e o trabalho feito na Embrapa ao longo dessas 5 décadas tem demonstrado isso. Essa integração, ela pode ser uma saída para um contexto de mudança climática onde a gente tem aquecimento e muitas vezes dificuldade maior de algumas culturas na área do cerrado, que sofre tanto, por exemplo, com seca? Pode. Inclusive, a tecnologia, né, o conjunto de tecnologias adotadas na integração lavoura, pecuária e floresta é uma das estratégias que o Brasil está colocando, né, para o mundo como uma saída para adaptação a mudanças climáticas, tendo em vista que o carbono que é emitido pelos animais, ele é sequestrado pelas plantas e pela cultura e pelas árvores.